hipófise e o córtex da glândula suprarrenal liberam hormônios que regulam o equilíbrio de sal e água, o dispêndio de energia, o crescimento, o comportamento sexual, a função imunológica e muitos outros mecanismos vitais. O comandante-chefe desse impressionante exercício logístico é o hipotálamo, e a unidade funcional é conhecida como eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Randale, 8ª edição, 2016. Olá pessoal, estamos reunidos mais uma vez aqui para outro episódio do PharmaCast. Hoje vamos discutir sobre glicocorticoides. Eu sou o Pablo Farias. Eu sou a Alice Araruna. Natália Bitu. E Ana Luísa Martã. Bem, mas o que são esses corticoides? A gente fala de corticoide, mas isso se refere apenas a uma substância? Na verdade, os corticoides, que são os corticosteroides, são um grupo de hormônios produzidos pela suprarrenal e que tem três classes de corticosteroides: os glicocorticoides, os mineralcorticoides e os hormônios sexuais. Então, quando a população fala e as pessoas de forma geral falam em corticoide, elas estão se referindo a quem? Aos análogos sintéticos dos glicocorticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais amplamente utilizados para diversos usos clínicos, processos inflamatórios, doenças autoimunes, doenças alérgicas e várias outras coisas. Então, na verdade, quando a gente fala corticoide, o correto seria falar em glicocorticoide, porque esses medicamentos são análogos exógenos do cortisol, que é um glicocorticoide. Então, é uma substância natural, que é produzida onde? Os glicocorticoides, como o cortisol, que a Natália falou, ele vem de uma glândula que fica em cima do rim chamada suprarrenal ou adrenal. E essa glândula, na verdade, ela tem a capacidade de produzir e secretar hormônios. A parte do meio dela, que é chamada de medula, secreta adrenalina em maior proporção e menor proporção noradrenalina. E a parte do córtex secreta os corticosteroides, por isso o nome, corticosteroides. São esteroides produzidos e secretados pelo córtex da suprarrenal. E aí, como a Natália falou, existe a classe dos glicocorticoides com cortisol, dos mineralocorticoides com aldosterona e dos hormônios, os androgênios suprarrenais, que dão origem aos hormônios sexuais, como estradiol, testosterona, progesterona. Bem, então entendemos que os glicocorticoides são secretados pela suprarrenal. Mas essa secreção é permanente, é o tempo todo? Como que ocorre? Quem regula isso? Na verdade, quem regula a produção e secreção de cortisol no nosso corpo é o ciclo circadiano, que é o ciclo de sono e vigília. E aí essa regulação ela vem bem mais acima, É uma secreção periférica na corrente sanguínea, mas essa regulação ela vem bem lá em cima, lá no hipotálamo, que é o famoso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, Que aí são vários hormônios que obedecem essa regulação. Então, o hipotálamo ele secreta um hormônio chamado CRF, que é o hormônio regulador de corticotrofina, o fator regulador de corticotrofina, que vai estimular a hipófise anterior, que é a adenohipófise, a liberar um outro hormônio chamado hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. E esse ACTH lá na suprarrenal vai pegar o colesterol, aquele colesterol lá conhecido de todo mundo, e vai transformar num metabólito chamado pregnenolona. Esse metabólito, ele vai, dependendo da via enzimática, via bioquímica que pegar esse metabólito, são 3 vias diferentes, ela vai dar origem às 3 classes diferentes de corticosteroides. Os glicocorticoides com cortisol, ou hidrocortisona, que são sinônimos, a aldosterona, que é um mineralocorticoide, e o precursor dos hormônios sexuais. Aproveitando agora a questão aí do relato do ciclo, então de ativação, na verdade de liberação dos hormônios das suprarrenais, a gente viu a importância que se tem o hormônio adrenocorticotrófico, que seria aí o ACTH. E diante disso, da relevância da atividade desse hormônio, os estudos pioneiros foram exatamente na tentativa de desenvolver peptídeos, uma vez que a gente está falando aí de um aminoácido, peptídeos similares, análogos a esse hormônio, para poder ter um controle da síntese desses hormônios da suprarrenal. Então,
foi identificado que era uma molécula de 39 aminoácidos, que essas moléculas, né, como o próprio nome diz, aminoácidos têm suas partes terminais de grupos aminas e grupos ácidos, e que algumas partes, quando modificadas, faziam com que esse peptídeo perdesse a sua atividade fisiológica, a sua capacidade de ativação. Isso foi observado exatamente quando se removia grupos de aminoácidos acoplados à região aminoterminal. Enquanto que, ao ser modificado aminoácidos do grupo carboxiterminal, a atividade biológica ela não sofria nenhum impacto significativo. Por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente retorna à importância relacionada da estrutura e da atividade das moléculas. Então, eles identificaram da importância em modificar o local correto para a produção de análogos e manter a sua atividade fisiológica na ativação, na verdade, na liberação dos hormônios adrenais. Bom, então você quer dizer que se trata de um peptídeo que a indústria resolveu produzir um medicamento e aí ela começou a modificar. E nessas modificações descobriu que a substituição de alguns aminoácidos extinguia a atividade. Dependendo se fosse na região aminoterminal, a atividade fisiológica dela era bastante comprometida. Aí resolveram preservar esses fragmentos, essas regiões. Até porque a atividade dela, a interação dela com o receptor é via receptor de membrana, né, da proteína G, e a gente sabe que a estereoseletividade existente entre esse reconhecimento é bastante intenso. Então, uma modificação em um grupo que realmente é importante para o reconhecimento vai fazer com que toda a cascata seja, né, inibida, não aconteça. E ele foi usado para quê? Então, aí o hormônio, né, o ACTH, uma vez que ele ativa as suprarrenais, para a liberação dos hormônios das suprarrenais, ele vai estar tanto liberando ali, ativando a liberação de glicocorticoides, de mineralocorticoides e de hormônios sexuais. Então, não tinha como selecionar o que seria produzido. Apesar dele ter uma ativação aguda na liberação de mineralocorticoides, isso acontecia. Mas passava rapidamente. Passava rapidamente, porque a principal ativação da liberação dos mineralocorticoides são os receptores de angiotensina 2 e a concentração de potássio. Mas tinha essa reação num pico agudo que poderia comprometer, de certa forma, né, um primeiro impacto ali no tratamento. No entanto, o principal problema também estaria relacionado à virilização, porque ele também vai ativar a liberação de hormônios sexuais. Então, não teria como selecionar apenas a ativação de liberação de glicocorticoides. Então, devido a essas características, observou-se que era bem mais viável trabalhar com a produção de análogos dos glicocorticoides, porque, em relação aos efeitos adversos, teria como se ter um controle maior devido à não ativação dos mineralocorticoides e dos hormônios sexuais. Apesar de que foi observado que a utilização de ACTH em algumas condições apresentava uma resposta melhor. Uma resposta clínica, mas os eventos adversos não compensavam. Não compensavam. Aquela questão do risco-benefício, quando foi mensurado, não compensava. Mas o objetivo do ACTH era suprir carências de glicocorticoide. Nesse caso, sim. Só que também não tem como evitar a produção dos demais. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Vocês comentaram sobre os mineralocorticoides. Não é bem o foco da gente hoje, nós vamos nos deter aos glicocorticoides. Mas qual é a função desses mineralocorticoides? E quem é que representa o mineralocorticoide no nosso corpo? Os mineralocorticoides, né, o principal exemplo é o hormônio aldosterona. A principal função é promover um equilíbrio hidroeletrolítico no nosso organismo, ou seja, a aldosterona ela tem função de, ao estimular os seus receptores, promover retenção de sódio e retenção de água e automaticamente regular, né, a volemia, a pressão arterial. Né? Então, a aldosterona tem essa função de equilíbrio hidroeletrolítico. Enquanto que o glicocorticoide, que é o cortisol, atua principalmente no metabolismo intermediário e na função imune, e os hormônios sexuais, obviamente, em regular essa função sexual.
E complementando a fala de Natália, as nomenclaturas elas são bem sugestivas, porque os glicocorticoides receberam esse nome devido inicialmente ao conhecimento da ação deles sobre o metabolismo da glicose, depois foi verificado também a atividade deles sobre os lipídios e sobre as proteínas, e no caso dos mineralocorticoides, exatamente aí na regulação eletrolítica, né, do sódio e do potássio. Ao mesmo tempo que ele retém o sódio, ele também secreta o potássio. Então, os nomes são bem relacionados a essas atividades. E também complementando ao Pablo, quando falou que apesar de não ser muito foco do nosso cast falar sobre mineralocorticoides, é importante a gente identificar e saber a atividade deles, porque lá mais na frente a gente vai ver a preocupação da indústria farmacêutica em desenvolver moléculas que tenham atividades específicas, ou mineralocorticoides, ou glicocorticoides, e ainda que possam apresentar as duas atividades, porque de acordo com a condição clínica do paciente, ele pode sofrer algumas alterações indesejadas quando na presença de uma atividade e outra. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Bem, pessoal, até agora nós conversamos sobre a origem, um pouquinho de anatomia também, falamos da síntese dos corticosteroides, algumas funções, falamos também um pouquinho sobre a nomenclatura, a origem dos termos glicocorticoide, mineralocorticoide. Tudo bem. Então, quando falamos da produção, fica a curiosidade. Nós produzimos o glicocorticoide ao longo de todo o dia, na mesma quantidade, o tempo todo. Então, nós temos um platô de produção aí ao longo de 24 horas. Não, como a Ana Luísa falou, né, existe o pico de secreção de ACTH e de cortisol obedece o ritmo circadiano. Então, qual o horário do dia em que eu tenho um maior pico de ACTH e, consequentemente, de cortisol? É por volta, pela manhã, né, por volta das 8 horas da manhã. Então, o pico não tem esse platô, né? São picos de acordo com o horário do dia e sendo principalmente por volta das 8 horas da manhã que eu tenho esse pico. Por isso, quando eu faço uso de um glicocorticoide, que é um análogo exógeno do cortisol, o melhor horário do dia para se utilizar é justamente por volta das 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu vou simular o pico de cortisol. E aí o meu organismo vai ter vai ter uma menor quantidade de efeitos colaterais. Apesar de que algumas situações fazem uso outros horários também. Então a gente deve usar às 8 horas da manhã porque a produção de cortisol máxima já foi atingida, não tem mais o que inibir. Então, por volta das 8 horas. Mas parece que ele se eleva um pouquinho também com algumas refeições, não é? Após o café da manhã você consegue elevar um pouquinho mais esse pico. Essa questão de tomar às 8 horas da manhã é interessante porque, pela lógica, quando a gente olha o gráfico de concentração plasmática do corticoide em relação aos horários do dia, a gente tem essa produção começando mais ou menos meia-noite, né? Produção e liberação começando meia-noite. Então ela vai aumentando durante toda a madrugada e o pico máximo dela é às 8 da manhã. Como eu falei, pode ser potencializado pela alimentação. E quando a gente pensa no horário de tomar, né, isso é uma pergunta que eu faço muito para os meus alunos: que hora vocês acham que a gente deve tomar o corticoide? O glicocorticoide. Os alunos sempre, olhando para o gráfico, eles dizem que deve tomar de tardezinha. Porque de tardezinha é o horário que a gente tem menos cortisol na corrente sanguínea. Então eles pensam sempre numa questão compensatória. Se eu já produzo muito de manhã, eu uso de tarde e aí eu vou ter um platô durante o dia inteiro. Então eu mantenho o meu potencial anti-inflamatório fisiológico. Mas esse é um pensamento, embora lógico, ele não funciona assim na prática. Porque para minimizar os efeitos adversos, a gente deve meio que simular o que acontece no nosso organismo. Então nós precisamos dessa redução. Faz parte do nosso ritmo circadiano. Isso. Então a ideia no caso do cortisol não é manter um nível constante. Isso, é manter picos. Porque por causa da grande atividade fisiológica, a gente não pode modificar essa subida, esse sobe e desce do cortisol. Exatamente. Isso é interessante porque justifica porque que quando a gente está doente, a gente se sente melhor pela manhã e normalmente a febre, a moleza aparece no fim da tarde. Justamente porque o meu potencial fisiológico anti-inflamatório, que é com a secreção de cortisol, é maior pela manhã e a queda máxima dele é no final da tarde, entre 4 e 8 da noite. Então é a hora que a gente começa a se sentir mole, é a hora que às vezes a febre aparece e de manhã a gente se sente mais disposto.
Então eu consigo justificar também quando a gente está doente, se sente melhor num período do dia do que em outro. Aí você passa a noite quebrada, a noite você tá destruído. Aí quando é de manhã, tá bonzinho. E ao longo do dia você vai esmurecendo, né? Como diz um. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. E é importante também a gente lembrar que isso daí depende do ciclo circadiano, né? Do ciclo de sono-vigília. A gente está falando que ele produz de madrugada porque é o horário que a maioria das pessoas dormem. Então, quando a gente tem pessoas que têm esse ciclo modificado, que dão plantão noturno, né, que invertem o ciclo de sono-vigília, bagunça toda essa produção de cortisol e liberação de cortisol. Então, esse padrão ele vai ser modificado. Esse padrão de 8 horas da manhã é para quem dorme de noite, trabalha de dia e fica acordado de dia. Mas ele se modifica dependendo do padrão do sono. E isso pode modificar capacidade inerente anti-inflamatória e capacidade imunológica, já que o cortisol consegue regular imunidade, regula a resposta inflamatória e metabolismo de alguns nutrientes. Então isso daí vai se modificar nesses pacientes também. É importante lembrar que, mesmo para aquelas pessoas que trabalham sempre à noite, por exemplo, o sono da manhã não é tão reparador quanto da noite. Então, fisiologicamente, não tem necessariamente... a gente não consegue inverter completamente o nosso ritmo porque tem fatores ambientais externos que vão fazer com que o sono durante o dia não tenha os mesmos resultados. Mas assim, Pablo, é melhor ficar todo dia de noite acordado e todo dia de manhã dormindo do que aquele padrão alternando. De 2 dias de noite, 2 dias de plantão noturno, 2 dias de plantão diurno, 2 dias de... Isso é pior para a fisiologia. Exatamente. Lembrando que até agora estamos falando em condições normais, mas há algumas situações em que o nível de cortisol ele pode aumentar até 10 vezes das concentrações ideais, como por exemplo no caso de estresse. Então, pessoas aí que vivem muito estressadas, não somente, a gente fala no estresse, não somente emocional, porque é tanto estresse físico quanto estresse emocional. Ambos eles podem estar atuando aí também nesse ciclo, aumentando o nível de cortisol e, consequentemente, vai estar desregulando esses picos e essas concentrações ideais que deveriam estar sendo reguladas ao longo do dia. Assim, a gente tem aumento em situações de estresse, situação de lesão e qualquer tipo de infecção, que seria o estresse tecidual. Que é um estresse. A gente tem modificação com temperatura, por exemplo, o calor aumenta a liberação de cortisol. Alguns medicamentos, como a morfina, que é um analgésico opioide, aumenta a liberação de cortisol. Né, que aí vai levar um efeito adverso lá na frente, que é a modulação da imunidade, que o paciente fica com a imunidade mais baixa por causa dessa elevação de cortisol. Então tem vários fatores realmente que podem alterar essa liberação diária de cortisol. E aí a gente vai lembrando, na verdade a gente vai relacionando com, às vezes, com algumas frases que a gente escuta no dia a dia. Cuidado com o cortisol, você está muito estressado. Porque, né, isso vai ficando meio que popular, cai na sabedoria popular e a gente não sabe por quê, às vezes, por que tá relacionando a isso. Então, às vezes, os alunos, professora, eu estou muito estressada com essas provas, já gripei, já peguei uma virose, né? Por quê? Porque tem a ver com imunidade, né? O excesso de cortisol causa uma depressão do sistema imunológico, aumentando realmente o risco de infecções. E isso é importante, Natália, deixar bem claro, porque quando a gente pensa em usar um corticoide exógeno, um medicamento que é um glicocorticoide, a gente pensa nele, por exemplo, na atividade anti-inflamatória. Ele melhora a inflamação, mas, em consequência, ele diminui a imunidade. Então, ele tem um efeito positivo na inflamação e negativo na imunidade. Isso é bom ficar claro, porque às vezes as pessoas pensam, corticoide é bom para a inflamação, é bom para a imunidade. Não, para a imunidade ele é um imunossupressor. Mas isso é ruim? Também não, Se né? eu usar, depende. Eu acho que essa é a grande resposta de corticoide, significa depende. Avaliar sempre o custo-benefício, né? Os profissionais. Isso, e também a indicação, né? Porque às vezes o que se deseja realmente é um imunossupressor durante um transplante. Uma doença autoimune. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Vocês estão falando sobre elevação, os picos, obviamente, de cortisol, mas também se falou sobre o uso do corticoide de forma exógena. Bom, tudo bem, a gente falou que sobe, mas o que é que faz descer?
Então, em situações em que o cortisol está elevado, o organismo tem mecanismos, né, de principalmente feedback negativo ou retroalimentação negativa, de forma que quando o cortisol está aumentado, ocorre inibição do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Né? Então, ocorre feedback tanto de alça curta como de alça longa, e aí esse cortisol, quando está aumentado, fisiologicamente falando, ele pode inibir o hipotálamo para que ele não libere esse RH e inibir a hipófise para que ela não libere a CTH. Né? E é interessante porque, como foi a Ana Luísa falou, quando você usa um glicocorticoide exógeno, um medicamento, né, que é um glicocorticoide, claro, dependendo da quantidade de dias que for utilizado, principalmente o uso contínuo, o uso crônico, pode fazer com que o meu organismo entenda o quê? Eu estou usando um glicocorticoide exógeno, então eu preciso produzir o cortisol endógeno. Então, o que é que acontece? Quando você usa o glicocorticoide por quanto tempo? 2 semanas. Pronto, então quando você usa por mais de 2 semanas, ocorre o feedback negativo, né? Inibe o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal, você deixa de produzir o cortisol, afinal o organismo pensa, se tu tá tomando o glicocorticoide exógeno, eu não preciso produzir o cortisol endógeno, e aí o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal fica inibido, né, a partir dessas 2 semanas de uso do glicocorticoide. E quanto mais tempo de uso, maior essa inibição. E aí isso é importante terapeuticamente, porque lá na frente, um paciente, por exemplo, que tem lúpus, que usa corticoide há meses ou anos, né, 1 ano, ele não pode parar de utilizar esse corticoide de forma repentina. Por quê? Porque como é que vai ficar a suprarrenal dele, que não está produzindo cortisol? Então essa retirada, embora não seja um medicamento que cause dependência, tem que ser feito desmame. Normalmente a gente tem esse desmame para medicamentos que provocam dependência, para que você não tenha síndrome de abstinência. No caso dos corticoides, não é dependência, mas é uma supressão da suprarrenal. E aí, por causa disso, para estimular novamente a capacidade da suprarrenal produzir cortisol, é necessário ir baixando nessa dose de forma lenta e gradual. E só lembrando, por haver diferenças interindividuais, esse desmame vai se dar de forma específica, porque as pessoas elas podem desenvolver o retorno às condições fisiológicas em momentos diferentes. Então, não vai haver um padrão para todo mundo. É preciso ver, caso a caso, como vai ser feito o desmame e por quanto tempo necessário. Essa retirada abrupta que a Ana Luísa comentou, né? Se você parar de uma vez, principalmente aqueles pacientes de uso contínuo, fazem uso contínuo do glicocorticoide, ele pode gerar uma síndrome, a síndrome de abstinência ao glicocorticoide. Por quê? Porque o nosso organismo precisa do cortisol, seja ele endógeno ou seja ele na forma do medicamento. Então, se o paciente se deixa de utilizar de forma abrupta, sem fazer esse desmame, sem fazer essa retirada gradual, ele tem essa síndrome e ele pode ter náusea, vômito, dor muscular, dor nas articulações. Por isso que é necessário que o profissional de saúde, o médico, faça esse desmame, essa retirada lenta, para que o organismo entenda que ele tem que voltar a produzir o cortisol, para que o feedback negativo deixe de acontecer e para que o eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal volte a funcionar fisiologicamente normalmente. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Bem, pessoal, só como curiosidade, estamos falando mais uma vez de um produto que rendeu, de uma substância que rendeu um Nobel, aí no caso para 3 pesquisadores em 1950, que fizeram trabalhos sobre hormônios da glândula suprarrenal, e aí o resultado desse trabalho foi o isolamento da cortisona. Inicialmente, ela começou a ser produzida e foi ao mercado com extração pela bile bovina. Mas aí tinha uma eficiência muito baixa por causa da baixa conversão do ácido desoxicólico em cortisona, e aí levou-se a procurar outras rotas para a produção dos corticoides, os glicocorticoides que nós temos hoje no mercado. Mas esses corticoides, aqueles que nós usamos de forma externa, os corticoides exógenos, aqueles que correspondem aos nossos medicamentos, como eles agem no nosso corpo? Claro que tem um efeito semelhante, de certa forma, ao nosso próprio cortisol, né? Então endógeno. Mas, de uma forma geral, como os glicocorticoides vão atuar no nosso corpo, farmacologicamente? Então, lá naquele episódio de farmacodinâmica, nós falávamos que
As substâncias fisiológicas e também farmacológicas podem ativar diversos tipos de receptores, principalmente proteína G, outros canais iônicos e outros receptores do tipo nuclear. E aí a gente falou que para atuar sobre o receptor nuclear, é necessário que a substância fisiológica ou farmacológica entre dentro da célula para poder ter acesso a esse receptor que ele está intracelular. E aí nós vimos que os corticosteroides são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então significa dizer que esses hormônios corticosteroides, eles são hormônios lipossolúveis que atuam, todos eles, tanto glico como mineral corticoide como hormônio sexual, sobre receptores do tipo nuclear. Que apesar de receber esse nome receptor nuclear, mas não é que ele esteja inicialmente no núcleo. Ele está no citoplasma, na forma inativa, né, ligada a proteínas do choque térmico chamadas de HSP 90 e 70 principalmente. Então, o receptor dos glicocorticoides, ele fica dentro das nossas células, e aí várias células têm receptor para o glicocorticoide, por isso que eles têm efeitos sistêmicos em vários órgãos, em várias células. E aí, quando o glicocorticoide ativa esse receptor que está lá no citoplasma, na forma inativa, ligada às proteínas de choque térmico, essa ligação do glicocorticoide no receptor permite que aconteça o desligamento dessas proteínas do choque térmico, e aí o receptor vai formar um dímero, né, receptor glicocorticoide, que vai migrar para o núcleo, onde vai se ligar no DNA. Mas, na verdade, ele não vai se ligar em qualquer local do DNA. Existem sequências específicas de genes que são regulados pela ligação do receptor junto com o glicocorticoide. E essas sequências gênicas específicas são chamadas de GRE, que são os elementos de resposta ao glicocorticoide. E aí a ligação nesses elementos, né, nessa sequência gênica, vai propiciar a transcrição gênica, a síntese de proteína e o efeito celular. Lembrando que o glicocorticoide, tanto ele pode estimular a transcrição de alguns genes, ou seja, ele pode estimular a síntese de algumas proteínas, como também pode haver inibição da transcrição gênica, né? Então, o efeito celular dele é bem complexo, porque são vários genes que são regulados, são várias proteínas que são reguladas também. Bem, então vamos entender só uma coisa. O glicocorticoide está na corrente sanguínea, foi administrado, teve todo aquele processo de absorção que a gente já viu no teste passado, e aí ele chegou à corrente sanguínea. Ele simplesmente migra para dentro da célula. Como que acontece isso? No cast de farmacocinética a gente comentou sobre isso, né? Que os medicamentos e as substâncias endógenas, elas caminham pela circulação, se transportam pela circulação através das proteínas plasmáticas. E quando a gente fala dos corticosteroides, a gente tem principalmente para o cortisol, que é o corticoide endógeno, a CBG, que é a globulina de ligação de corticosteroides, e para corticoides exógenos, como dexametasona, betametasona, prednisona, eles têm afinidade mais pela albumina, que é a principal proteína plasmática para a gente, para xenobióticos. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Tudo bem, vocês estão falando que a Natália, inclusive, falou sobre o mecanismo de ação e como produto final tem a produção de diversas proteínas. Tem alguma... O que essas proteínas fazem no nosso corpo? Elas é que são as responsáveis pelo efeito farmacológico propriamente dito? Na verdade, o corticoide é um medicamento extremamente plural. Ele tem diversas ações, diversos alvos. Uma dessas proteínas, que é a mais conhecida, a mais estudada, é a proteína chamada Annexina 1, que ela vai interferir diretamente na cascata inflamatória, que foi o nosso último cast. No nosso cast passado a gente falou sobre AINES, e falou lá sobre a síntese do ácido araquidônico, que era realizada através de uma enzima chamada fosfolipase A2, e metabolizado pelas ciclooxigenases. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como os AINES, vão agir inibindo as ciclooxigenases, por isso não geram os mediadores da inflamação, que são as prostaglandinas. E os corticoides têm esse efeito anti-inflamatório como? A annexina 1, ao ser produzida lá na transcrição gênica via glicocorticoide, vai interferir na fosfolipase A2, que é a enzima que sintetiza, né, que libera lá o ácido araquidônico dos fosfolipídios de membrana. Então, o efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides é na mesma cascata do efeito anti-inflamatório dos AINES, que é a cascata da inflamação, porém em pontos diferentes. Mais acima. É mais acima. Os AINES, eles vão inibir a enzima que metaboliza o ácido araquidônico. E os corticoides vão inibir a enzima que sintetiza o ácido araquidônico. É como se fosse assim, se pensarmos como se fosse uma árvore, os anti-inflamatórios não esteroidais cortam alguns galhos.
um galho especificamente. E o glicocorticoide corta no tronco. Isso, exatamente. Vocês estão falando sobre anti-inflamatórios e glicocorticoides. Só como curiosidade, quem dos dois começa a ter o efeito mais rápido? Então, do ponto de vista farmacodinâmico, os AINES, eles têm um efeito mais rápido, por quê? Porque a ação deles é direta, a inibição da COX para reduzir as prostaglandinas. Já os glicocorticoides, eles demoram um tempo maior, né, cerca de 8 horas, para começar a ter o seu efeito farmacológico, porque eles precisam entrar dentro da célula, se ligar no receptor, regular a transcrição gênica, produzir proteína como lipocortina, anexina 1, que vai inibir a fosfolipase A2 para bloquear a produção do ácido araquidônico e a produção dos eicosanoides. Então, do ponto de vista farmacodinâmico, os AINES, eles têm uma ação mais rápida do que os glicocorticoides. Porém, os glicocorticoides, eles têm um efeito mais prolongado, porque eles atuam justamente regulando essa transcrição gênica. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Ana Luísa já havia falado há pouco tempo sobre os diversos efeitos dos glicocorticoides. Efeitos sobre a inflamação, sobre a imunidade. Mas como ele age? Apenas inibindo a fosfolipase A2 resulta em todos os efeitos anti-inflamatórios dele? Não. Mais uma vez eu digo, é um medicamento extremamente plural. Complexo, essa é uma né? das ações, é bem complexo. Essa é uma das ações que faz parte do efeito anti-inflamatório dele. Mas o corticoide consegue reduzir a expressão gênica da enzima COX-2. Ele não inibe a enzima, como os AINES fazem, mas ele reduz a expressão do gene que vai codificar COX-2, da INOS, que vai dar origem ao óxido nítrico, que é um dos vasodilatadores também importantes na inflamação. Ele consegue diminuir interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Ele consegue diminuir a migração de neutrófilos do sangue para o tecido que está lesionado. E a gente sabe que o neutrófilo tem um processo de retroalimentação da inflamação. E ele também consegue aumentar interleucinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Então, ele diminui interleucinas pró-inflamatórias e aumenta interleucinas anti-inflamatórias. Então, são vários mecanismos que culminam nesse efeito anti-inflamatório. E aí, a indicação dele, por exemplo, vai ser em processos de inflamação ou crônica ou inflamações graves. Inflamações leves e agudas, a gente opta mais pelo uso dos AINES. Certo. Na inflamação nós entendemos como é que funciona, mas na imunidade, o que ele faz? Então, com relação ao sistema imunológico, os glicocorticoides, eles deprimem, né, a imunidade de forma que eles reduzem a ativação dos macrófagos, eles reduzem a ativação também dos linfócitos, diminuem o terceiro componente do sistema complemento, além de reduzir a produção de imunoglobulinas como IgG. Por isso que eles são amplamente utilizados para doenças autoimunes e também para evitar a rejeição a transplantes. Embora didaticamente se faça essa divisão, né, em ação anti-inflamatória, ação imunossupressora e ação antialérgica, são ações que são muito interligadas, né? Os glicocorticoides conseguem exercer seu efeito por duas maneiras. Eles conseguem fazer isso através da inibição ou ativação de genes, isso é a forma direta, né, dos receptores nucleares interagirem no DNA, e essa forma é chamada de transativação, ou eles são capazes de interferir de forma indireta. Eles não agem diretamente num gene do DNA, mas eles agem através de fatores de transcrição, né? E um dos principais fatores de transcrição que são afetados após o uso de glicocorticoides é o NF-κB. E quando você afeta, né, ou inibe aí o NF-κB, que é um dos principais fatores de transcrição para citocinas, moléculas apresentadoras de antígeno, então aí já vai ter efeito também na alergia, né? As imunoglobulinas não conseguem reconhecer os mastócitos, os basófilos. A gente também vai ter, com a inibição do NF-κB, um efeito imunossupressor muito relacionado ao efeito anti-inflamatório, porque com a inibição do NF-κB e a não ativação, a não produção das citocinas inflamatórias, são essas citocinas que chamam linfócito. São essas citocinas que chamam os neutrófilos, os leucócitos, que são células, né, principalmente linfócito, leucócito, célula imunológica. Então, se eu não tenho inflamação, né, se eu não tenho as citocinas inflamatórias, eu acabo também não tendo ativação de parte do sistema imunológico. Então, a ação anti-inflamatória está muito relacionada com a ação imunológica.
Já foi mencionado que ele tem atividade anti-inflamatória e imunossupressora. Mas Ana Luísa também mencionou a atividade sobre alergia, os eventos de alergia. Então, como que ele vai agir nesse momento? Eles têm atividade antialérgica também, né? E essa atividade, ela ocorre principalmente pela inibição da liberação de histamina pelos basófilos, né? Normalmente essa liberação ela é mediada por IgE e o glicocorticoide consegue inibir essa liberação dependente de IgE e diminuição da liberação de histamina. E aí ele é utilizado em situações de alergias graves. Né? Alergias leves, normalmente se utilizam os antihistamínicos, como prometazina, loratadina. E em alergias graves, pode-se associar o uso dos glicocorticoides. Ou também em alergias crônicas, rinites, sinusites, que são doenças que são iniciadas por processos alérgicos, muitas vezes, e elas se mantêm por processos inflamatórios. E aí elas são utilizadas por outra via de administração que não oral, né? Normalmente utilizado por via inalatória, para minimizar os efeitos, né, de rinite crônica. Os efeitos sistêmicos, né? Isso, os efeitos sistêmicos. Todas essas atividades farmacológicas que foram citadas, anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica, estão acontecendo de uma forma simultânea. Então ele não é seletivo, vai atuar só como anti-inflamatório, vai atuar só como imunossupressor ou só como antialérgico. Tudo está acontecendo no mesmo momento, inclusive intensificando as propriedades fisiológicas, as atividades fisiológicas dos glicocorticoides. Então, simultâneo a isso, vai ter o aumento do metabolismo dos carboidratos e das proteínas, como também da redistribuição da gordura corporal, e isso vai justificar alguns dos efeitos adversos que vão ser observados durante a administração e o uso prolongado de corticoides. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Acho que nós estamos muito detidos aqui a falar sobre inflamação, alergias, imunossupressão, mas eu sei que os corticoides têm outras utilizações. Quais seriam essas outras utilizações? Vocês podem citar? Uma das utilizações dos corticoides que foge, né, essa tríade de ações que ele tem, é estimular a maturação pulmonar fetal. Então, ele aumenta a produção de surfactante no feto e é muito usado, por exemplo, para mulheres grávidas que entram em trabalho de parto prematuro, né? E aí o bebê pode nascer com alguma síndrome de desconforto respiratório. Então, Ana, mas não é qualquer um, né? O glicocorticoide que pode ser utilizado. É a betametazona. Então, e aí se vocês tiverem curiosidade de avaliar o porquê da betametazona, se todos eles apresentam, né, pelo menos no geral, as mesmas características farmacológicas, por que não seria outro? E aí, se vocês forem avaliar a molécula da betametazona, vocês vão avaliar que ela apresenta 3 grupos metil, que garante uma lipossolubilidade maior do que os demais glicocorticoides sintetizados. Só que aí tem uma segunda curiosidade. A betametazona e a dexametazona, elas são aparentemente, né, iguais, porque, na verdade, o que diferencia ambas é apenas uma estereoseletividade proveniente do estereoisomerismo presente nas duas. Eu fiquei até curiosa para olhar o coeficiente de partição. Apesar de saber que ambas são estereoisômeros e apresentam a mesma propriedade fisicoquímica, eu fui confirmar. Realmente, o coeficiente de partição de ambas é o mesmo. Elas têm um valor de 2,06, 2,1 aproximadamente. Isso garante a mesma lipossolubilidade para ambas. E aí ficamos novamente curiosos se ambas têm a mesma estrutura, só mudam de acordo com a posição de uma molécula de metil, se apresentam a mesma lipossolubilidade, por que a betametazona vai ser utilizada, né? E a dexametazona não pode ser utilizada para essa funcionalidade. E aí entra a questão, novamente, da ligação às proteínas plasmáticas. Porque, no caso, essa pequena diferença estereoquímica permite que a dexametazona se ligue mais às proteínas plasmáticas do que a betametazona. E a betametazona ficando mais livre, ela consegue ser absorvida melhor, na verdade, atravessar, né, melhor a barreira placentária. E aí consegue ter uma atividade fisiológica
farmacológica, na verdade, mais intensa. Além da maturação pulmonar fetal, a gente tem os glicocorticoides melhorando a terapia de alguns tipos de câncer, né? Como os cânceres de leucemia e linfoma. Hematológicos. Né? Cânceres hematológicos. E essa ação se deve principalmente por aquela ação linfocítica que a gente viu, né? Antilinfocítica, Antilinfocítica, né? Na verdade. Que são cânceres que apresentam linfocitose, aumento de linfócitos. E pelo corticoide diminuir isso, ele acaba, né, junto com os quimioterápicos e outro tratamento específico do câncer, potencializando esse tratamento. Pablo, só para uma curiosidade, você poderia colocar no pôster desse cast o link do Zinc Docking, que é onde a gente consegue ter o acesso fácil, gratuito, de todas essas características físico-químicas, de solubilidade, de pKa, de log de P, dessas moléculas que pode ser que alguém tenha curiosidade de ver as demais, né? E vão avaliar que todos os demais glicocorticoides apresentam, inclusive, um coeficiente de partição menor do que o da beta e da dexa. Pronto, então vou botar o link das moléculas desses glicocorticoides, aí vocês vão poder ver um pouco a estrutura deles, quem tiver curiosidade, avaliar. Bem, mas ele tem outras utilizações também. Além do câncer, ele também é utilizado para tratamento do edema cerebral. Isso, e aí é interessante que o corticoide que é escolhido para isso é a dexametasona. Que quando a gente fala, e a Alice pode explicar melhor, quando a gente fala de seletividade para o receptor, a molécula da dexametasona ela tem uma seletividade maior para o receptor de glicocorticoide do que pelo receptor de mineralocorticoide. Então, ele não vai causar retenção de líquido e pode hoje ser usado justamente para eliminar esse líquido, que seria no caso do edema cerebral. Como a gente pega outros corticoides, como a prednisolona, prednisona, elas já têm uma capacidade de retenção de líquido maior justamente por essa afinidade menor ao receptor de glicocorticoide e ela escapa um pouquinho lá para o receptor de mineralocorticoide. Então, e se vocês realmente estão querendo saber por que isso acontece? Porque, na verdade, todos os glicocorticoides, a gente já falou, eles são derivados do colesterol. Então, eles apresentam o anel característico dos esteroides, que é o ciclopentano peridofenantreno. Quando foram desenvolvidos os diferentes análogos, começaram a fazer diferentes substituições para avaliar o que teria atividade mineralocorticoide, o que estaria relacionado com a ativação da mineralocorticoide ou glicocorticoide. Foi observado que uma substituição no carbono 16, no caso do anel D, promovia a inativação da atividade mineralocorticoide. Então, se vocês observarem, a triancinolona, a dexametasona, a betametasona, todas apresentam uma substituição de uma hidroxila ou de um metil. Agora eu vou ficar devendo vocês. Exatamente nessa região. E aí isso leva exatamente à inativação da atividade mineralocorticoide. E aumento da seletividade para o receptor de glicocorticoide. Deixa eu ver aqui, eu vou confirmar. Realmente a substituição é de um metil, certo? Você estava na dúvida? A substituição do carbono 16 foi por uma molécula de um metil e isso garantiu aí uma seletividade pelos receptores glicocorticoides. E isso foi feito com todos os demais análogos. Foram feitas várias substituições exatamente para ver o aumento dessa seletividade. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Os glicocorticoides também são utilizados para uma doença denominada doença de Addison. Como seria essa doença? Na verdade, a doença de Addison é uma insuficiência, da suprarrenal em produção de cortisol. Na verdade, produção de corticosteroides. E um deles seria a produção do cortisol. E causa também a redução da produção de mineralocorticoide. Mas o tratamento ele é baseado na reposição do cortisol. E quando se vai fazer isso, pensa-se muito no qual é os glicocorticoides que nós temos disponíveis no mercado, qual é o que eu vou utilizar para a síndrome de Addison, para a doença de Addison. Teria que ser o corticoide mais próximo do cortisol. E, na verdade, o uso é prolongado, vai ser crônico. O uso é crônico, é para o resto da vida. E eu não estou precisando desse glicocorticoide para uma ação imunossupressora, ou anti-inflamatória, ou antialérgica. Eu estou precisando apenas repor o cortisol que eu não estou conseguindo produzir. Então você tem que reproduzir uma situação fisiológica. Então se utiliza doses baixas, em torno de 20, 30 miligramas por dia de hidrocortisona,
que é um análogo igualzinho ao cortisol que a gente produz. É a forma industrializada do cortisol. Exatamente. Então, essa reposição é feita a longo prazo, né? E aí foi falado muito dos efeitos adversos com o uso prolongado do corticoide, mas, na verdade, eu preciso de um binômio para ter esses efeitos adversos. Eu preciso do uso prolongado e preciso de doses elevadas. Porque na reposição, né, na terapia de reposição da doença de Addison, a gente não tem efeito adverso. Porque o corticoide é de baixa potência e a dose que é utilizada é apenas uma dose para repor a dose fisiológica, de liberação fisiológica. Já que você está falando de efeitos adversos, quais seriam esses principais efeitos adversos? Ele pode provocar insônia. Um dos efeitos adversos da corticoterapia prolongada é a alteração do sono, até porque ele é regulado pelo ciclo circadiano. Se eu desregulo ele, eu acabo também desregulando esse ciclo de sono. Um dos efeitos também que ele pode provocar é gastrite, principalmente pela imunossupressão gástrica, e aí aumento do risco do desenvolvimento de H. pylori, que é a principal bactéria, né, que se desenvolve naquele ambiente ácido. Pode provocar também alteração de menstruação. Outros efeitos colaterais que os glicocorticoides também podem causar são, além do risco, né, de úlceras, como foi falado, também ele pode causar catarata, osteoporose, osteonecrose, né, porque eles têm um efeito sobre o metabolismo do cálcio, reduzindo a absorção de cálcio e ativando os osteoclastos. Também eles diminuem a produção do hormônio do crescimento, causam também deficiência na cicatrização de feridas. E aí eu acho é muito interessante essa questão dos corticoides, porque enquanto ele é bloqueador da cicatrização, né, diminui a cicatrização. Por exemplo, quando eu estou usando o corticoide para inflamação, a minha cicatrização vai ficar mais demorada, mas ao mesmo tempo essa diminuição da cicatrização pode ser benéfica, por exemplo, em situações de queloide, porque há uma redução da ação dos fibroblastos do colágeno, reduzindo a cicatrização e sendo efeitos adversos para algumas indicações clínicas, mas, por exemplo, numa situação de queloide, onde a gente tem uma hipercicatrização, o uso de corticoide ele é terapêutico. Tópico aí, né? Tópico, utilização tópica. Então, assim, corticoide é muito fantástico porque o fato dele ser extremamente plural, alguns efeitos adversos para determinadas indicações se tornam efeitos terapêuticos para outras indicações. Bom, não dá pra gente falar sobre eventos adversos com o uso de glicocorticoides sem falar da síndrome de Cushing, que é um evento adverso com uma série de sintomas que ocorrem pelo uso prolongado de glicocorticoides. Embora hoje mencionamos o evento adverso como uma síndrome, ela foi caracterizada como uma doença por um médico, na verdade, Harvey Cushing, em 1932. Ele observou 12 pacientes, relatou inicialmente 12 pacientes, alguns homens, outras mulheres, que apresentavam uma série de alterações fisiológicas. Dentre as alterações que foram relatadas, se observava obesidade. Na maior parte dos pacientes aparecia obesidade, hipertricose, quer dizer, o surgimento de pelos em regiões que não são convencionais terem pelos, hipertensão vascular, fraqueza muscular, e nas mulheres um sintoma frequente foi a amenorreia. E outras alterações menstruais também aconteceram. Então, os pacientes eram relativamente jovens, figurava ali em torno de 20, 25 anos por aí, embora um dos casos relatados era uma criança de 12 anos, que também apresentava obesidade, alterações cardíacas, como hipertrofia cardíaca, aumento da pressão, pigmentação cutânea. Então foram alterações relatadas em praticamente todos os casos. Um deles apresentava também fragilidade óssea, inclusive apresentou diversas fraturas. Ele reuniu esses casos, reuniu esses pacientes, observou o que é que eles tinham em comum e percebeu que eles tinham adenoma hipofisário. A maior parte deles apresentavam um adenoma hipofisário. Então, essa doença ficou caracterizada por uma elevação na quantidade de cortisol, e esses pacientes começaram a desenvolver esses sintomas característicos da elevação de corticoides endógenos. Baseado nesse efeito, nesse quadro clínico dessa doença, caracteriza-se então a síndrome de Cushing, que no caso do Cushing ele relatou como uma doença, uma síndrome congênita, mas com o uso prolongado de corticoides. Ela pode acontecer também, e no caso é caracterizada como síndrome de Cushing iatrogênica,
por ter sido causado pelo uso de medicamentos. A síndrome de Cushing tem uma série de sintomas que alteram fisicamente o paciente, né, como deslocamento de placas de gordura, um acúmulo na região abdominal, nas costas, né, que o pessoal denomina normalmente como cocova de búfala. Também no rosto, que inclusive é um sintoma relatado pelo Cushing. Fica com o rosto obeso. Ele relata como rosto obeso. Ele é chamado face de lua, né? Porque ele fica bem arredondado. A fragilidade óssea que ele relatou também acontece. Acontece principalmente porque ele interfere no metabolismo do cálcio em relação no processo de aumento. Ele diminui a absorção de cálcio, aumenta a excreção de cálcio e ainda ativa o osteoclasto. Ele também relata que há vamos dizer assim, uma perda de proteína, principalmente dos membros, nas pernas, nos braços, há uma perda considerável de proteína. Na verdade, a proteína é generalizada. A gordura é que tende a se concentrar mais no abdômen, na região central do corpo. Na periferia, ela sai da periferia e fica mais na região central. Mas há uma perda de proteínas também. A pele fica fina também, né? Por conta dessa perda. Aumenta o catabolismo proteico, não só de massa muscular. Você observa o paciente com síndrome de Cushing, com perna fina, braço fino, mas... Alteração dermatológica também. Alterações, né? Não só dermatológica, mas cabelo, queratina, né? Cabelo, unha, então enfraquece cabelo, enfraquece unha. Deficiência na cicatrização de feridas, né? Eles relatam cabelo mais ralo também. Alguns pacientes relatam que desenvolveram calvície. E em relação a essa questão da redistribuição, é só para lembrar que acontece isso devido às diferenças sensibilidade dos adipócitos periféricos e do tronco pelos efeitos lipolíticos, né? Facilitados pelos glicocorticoides. Então, na periferia ele tem mais sensibilidade e, portanto, ocorre uma maior lipólise, enquanto que nos troncos ocorre uma menor sensibilidade e aí o acúmulo dessa gordura. E isso caracteriza a doença de Cushing, a síndrome de Cushing. Isso aí são as características físicas, né? Mas acaba também que tem alteração de pressão, tendência à hiperglicemia, porque ele causa diminuição da secreção de insulina, então o menor aproveitamento da glicose, ela fica mais no sangue. Tem glaucoma, também, né? Catarata. Glaucoma, tendência à osteoporose, aumenta o apetite, então a pessoa engorda também porque ela come mais. Mas a questão do corticoide também é muito... Ele aumenta de peso, mas visualmente a pessoa ela tá em sobrepeso, porque essa gordura migrou pro rosto, migrou pra barriga. E além disso tem a retenção hídrica, né? O edema, né, que o paciente tem por conta justamente desse efeito também do glicocorticoide de alguns deles, de atuar também semelhante à aldosterona, promovendo retenção de sódio e líquido, já que o receptor é muito semelhante. Essa questão do metabolismo dos carboidratos e das proteínas se dá inicialmente por um processo protetor do organismo. Depois a gente chega aí nessas questões de intensificação e já no problema fisiológico, né, propriamente dito. Mas inicialmente, os glicocorticoides eles tendem a proteger o organismo contra o déficit de glicose. Na biologia, esse termo é chamado de inanição. O que seria inanição? Seria o fato da falta de uma substância que é essencial para um organismo, para uma célula. E no caso, a falta de glicose para o cérebro e para o coração é incompatível para a nossa sobrevivência. Então, os glicocorticoides por si já atuam diminuindo o consumo da glicose nos tecidos periféricos para armazená-las para usos desses órgãos vitais. No entanto, nas condições em que se encontra quantidade de glicocorticoides elevados, esse efeito ele pode ser pronunciado, né? Ele pode ser aumentado, e aí ocorre quadros de hiperglicemia. Essa hiperglicemia, na verdade, é uma proteção do corpo para fornecer mais nutrientes para o sistema nervoso central. E além disso, ela ainda está degradando proteínas e ativando a lipólise, e isso está fornecendo tanto aminoácidos como glicerol, que vai também favorecer a gliconeogênese. Também contribui, né, para o aumento de glicemia. Uma coisa interessante dos glicocorticoides é que eles têm uma versatilidade de formas farmacêuticas e vias de administração. Você tem corticoide por via tópica, inalatória, injetável, otológica, oftálmica. Então nós temos, eu acho que poucos medicamentos têm tantas formas de uso como os corticoides. Isso está relacionado com os diversos tipos de corticoides que nós temos, as
características farmacocinéticas de cada um deles, e que isso também vai proporcionar não só a escolha da via, mas a escolha do caso, em quando que nós devemos usar cada um desses corticoides também, não é? Basicamente, a escolha do glicocorticoide a ser utilizado vai depender da potência dele, que vai estar diretamente relacionada à afinidade que ele tem pelo receptor de glicocorticoide e também relacionada à sua meia-vida. Então, eles são divididos em ação curta, intermediária e longa, e essa escolha vai se basear nisso. A hidrocortisona vai ser basicamente utilizada nas situações de reposição na doença de Addison, e também em algumas situações alérgicas pode ser utilizada. A gente tem a prednisona e a prednisolona, que na verdade a prednisona é um profármaco, que é metabolizada pelo fígado e se transforma em prednisolona. E a prednisolona, né, que é a substância ativa, vai ter a afinidade 2 vezes mais pelo receptor de glicocorticoide do que o cortisol, e isso gera 4 vezes mais potência. Então ele já dá para ser utilizado terapeuticamente, é muito comum nas doenças autoimunes, né, e também na situação de rejeição de transplante, porque a utilização vai ser por um tempo mais prolongado. Então se eu usar também um corticoide muito potente, eu intensifico muitos efeitos adversos. Aí a gente passa, por exemplo, para betametasona e dexametasona, que são 30 vezes mais potentes que o cortisol, né? E eles já são utilizados em situações de mais curto prazo, né? Justamente porque eles têm uma potência muito grande. Então, a dexametasona utilizada para edema cerebral, a betametasona, como a gente viu, utilizada como para maturação pulmonar, podem ser usados como imunossupressores também, mas como eles são muito potentes, eles também acarretam mais efeitos colaterais. Tem também a triancinolona oral, né, ou por via sistêmica, ela é mais tóxica, então hoje ela é mais utilizada na forma de pomada, que é muito usada para afecções bucais, né, para as aftas, por causa do seu potencial anti-inflamatório, mas por via sistêmica ela é mais tóxica. E a tecnologia sempre muito atenta, né, a essas questões, intensifica bastante os estudos no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos de forma prolongada, principalmente de corticosteroides. Tem inclusive exemplos para a triancinolona que estão sendo desenvolvidas aí ainda numa fase pré-clínica, para, à medida que ela seja liberada de uma forma prolongada, tente minimizar essas características tóxicas aí que são observadas na sua administração sistêmica por via oral. Então, mas vai ser por via oral ou por via tópica? Vai ser local? Os estudos no qual já tive acesso está sendo por via parenteral, né? Injetável. Então, porque são micropartículas ou sistemas nanoparticulados, então estão optando por essa via de administração. A fabulosa máquina humana. Vamos fazer uma fantástica viagem pelo nosso corpo para descobrir até onde podemos chegar. Existem também outros glicocorticoides, né, que são utilizados por via inalatória, como, por exemplo, a beclometasona, a mometasona, que são utilizados principalmente para doenças respiratórias e processos alérgicos. E o uso dessa via inalatória é interessante porque, ao usar essa via, esse glicocorticoide por essa via, eu diminuo os efeitos colaterais sistêmicos. Apesar de que o usuário, o paciente, deve ter alguns cuidados. Por quê? Porque o uso dela pode diminuir a imunidade e, por exemplo, aumentar o risco de candidíase bucal, oral. Pode também causar faringite, rouquidão, decorrente dos seus efeitos, né, sobre a imunidade. Então, esses glicocorticoides inalatórios, eles têm essa vantagem de menos efeitos colaterais, mas também tem alguns cuidados que devem ser feitos, principalmente na higienização oral, após o uso dos glicocorticoides inalatórios. Assim, ele diminui os efeitos adversos sistêmicos, mas pode provocar efeitos adversos locais, né? Então, e aí essa modificação, né, foi uma substituição química. Essa modificação e a possibilidade de administrar corticoides por via inalatória trouxe uma vantagem muito grande, principalmente no tratamento da asma, né, que a gente tinha um tratamento mais prolongado e muitos efeitos adversos sistêmicos que foi minimizado com o uso dos corticoides inalatórios. Bem, pessoal, como podemos ver, os corticoides são amplamente utilizados, tem uma versatilidade muito grande na clínica, tem atividades das mais diversas na imunidade, na inflamação,
até controle da dor, nós nem citamos muito sobre isso, mas também tem atividade de controle da dor, e na asma e várias outras utilizações. Agora, é importante ter cuidado porque, como nós relatamos, os eventos adversos podem ser graves e a utilização dos glicocorticoides só deve ser feita sob prescrição médica. Então, consulte seu médico. Ele, na verdade, vai saber o momento exato em que você deve fazer a utilização de um corticoide e quais são as outras opções terapêuticas que são escolhidas de acordo com as características do paciente e da doença. Bem, então, em caso de dúvidas, procure um médico, procure um farmacêutico para orientação sobre o uso dos medicamentos. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e dessa vez eu queria pedir muito que vocês entrassem em contato com a gente, façam perguntas, deixem comentários. Um canal em que muitos ouvintes acessam é o Instagram, mas nós temos outros canais que são importantes para a gente. Vocês podem comentar no próprio post, no pharmacast.com.br, ou nos mandar um e-mail com dúvidas, perguntas, sugestões para outros temas, perguntinhas rápidas. Botem suas dúvidas, entrem em contato, façam os comentários e enviem para contato@pharmacast.com.br. Eu até coloquei uma enquete no Instagram falando sobre o PharmaFlash. E aí a gente gostaria muito que vocês entrassem em contato com a gente, mandando perguntas para a gente fazer um estilo rapidinhas e que possa ter sendo liberado em um tempo mais curto, e é uma maneira de a gente entrar em contato com vocês também. Então a gente espera essa interação. É sempre muito legal quando a gente entra lá no Instagram e tem comentários e tem mensagens, a gente está sempre interagindo. E para esta proposta do PharmaFlash, era interessante a gente estar tratando temas que são de curiosidade de vocês. Então a gente aguarda aí algumas perguntinhas, podem nos mandar para qualquer um desses canais que Pablo repassou. Bem, e agora a gente se despede, esperamos que vocês tenham gostado do episódio e aguardamos vocês nos próximos. Um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, galerinha.